começar esse relato de possessão, nunca diga seu nome. Ai, meu Deus, do que se trata, hein? Vamos ver, é longuinho, hein? Vamos lá. Olá, Ana, é uma moça que nos conta, tá? Olá, Ana, são 4h40 da manhã quando escrevo esse relato. Me revirei na cama sem conseguir dormir, pensando se deveria mesmo escrevê-lo. Mas como sei que vocês levam os relatos muito a sério, decidi contar e gostaria muito que fizesse um vídeo para que tenha valido a pena trazer tudo à memória novamente. Tudo aconteceu quando eu tinha 14 anos, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de onde me mudei no mesmo ano. Eu estava na 7ª série e tinha um grupo de amigos que viveu essa história comigo. Já troquei os nomes aqui. Vou chamá-los de Vivian, Edson e Edu. Tiveram outros, mas não são tão importantes, então vou deixá-los de fora. Eu e esses amigos éramos muito curiosos sobre o sobrenatural. Adorávamos tudo que fosse sombrio e misterioso. Estudávamos bruxaria wicana, espiritismo, tudo que nos deixassem perto do outro mundo. Uma tarde decidimos ir para minha casa depois da escola e fazer o jogo do copo. Aproveitando que meus pais só voltariam do trabalho à noite. Nós já tínhamos feito outros jogos na escola, como o jogo da caneta, que é o mesmo princípio. Pegamos um livro de bruxaria wicana, se me lembro bem era o livro Ritos de Passagem da Ed Van Feu. Bom, não sei. Onde diziam as regras do jogo e como jogar de uma forma segura, e fizemos como dizia. Estávamos entre 5 pessoas, fizemos um círculo com letras sobre a mesa, botamos o dedo sobre o copo e fizemos uma oração para abrir a comunicação com os espíritos. Estávamos com medo, mas também muito empolgados e curiosos. No início nada aconteceu, mas logo perguntamos se havia alguém ali e o copo se moveu para a palavra sim. Começamos a rir e a perguntar quem estava mexendo o copo, mas ninguém se acusou. Então o copo começou a se mover novamente, porém, ao invés de formar uma palavra, começou a girar em círculos, cada vez mais rápido, até que uma das regras fosse quebrada. Hã? Acho que eu pulei alguma linha aqui. Mas ninguém se acusou. Ele começou a girar em círculos cada vez mais rápidos até que uma das regras fosse quebrada. O copo escorregou para o lado e caiu, fazendo com que todos tirássemos os dedos. O livro dizia que se isso acontecesse, o espírito poderia ficar livre no nosso mundo, ou se apegar em nós. Epa! Levantamos o copo e botamos os dedos rapidamente, como se nada tivesse acontecido, mas ele não se moveu mais. Então uma das meninas que estava com a gente pareceu muito nervosa com aquilo e desistiu. Tirou o dedo novamente e saiu de perto. Não era a primeira vez que eu fazia o jogo, então sabia que ela precisava voltar para rezarmos novamente e encerrarmos a sessão. Mas ninguém mais quis e todos desistiram e tiraram os dedos. Naquela tarde nada aconteceu. Todos foram para casa e dormimos bem. Não tenho certeza quantos dias se passaram desde o fato que vou relatar a seguir, pois já faz 10 anos que isso aconteceu. Mas acredito que foi na mesma semana. Eu tive a minha primeira paralisia do sono. Fui dormir como todas as noites e tive esse sonho. No sonho eu estava no meu quarto, deitada na cama, já era de manhã e minha irmã estava no banheiro ao lado do quarto. Parecia muito real, como se realmente fosse de manhã e eu tivesse acordado. E eu estivesse acordando. Porém, havia alguém na porta, um senhor velho, com a pele muito branca e os cabelos grisalhos. Vestia um terno preto e um chapéu preto e me olhava fixamente. Quando eu o vi, gritei para minha irmã e chamei para vir ao meu encontro, mas então ela disse: "Eu sei que ele está aí e o nome dele é fulano, e você nunca deve dizer o nome dele." Eu escrevi fulano porque realmente nunca mais repetiu. Eu escrevi fulano aqui porque realmente nunca mais repeti o nome dele, apesar de lembrar nitidamente até hoje. Um nome que eu jamais tinha ouvido na vida. Diferente e que não ouso repetir nem em pensamento. A única vez que repeti foi quando escrevi o nome em um papel para contar a Vivian e ela prometeu que também nunca diria em voz alta.
Continuando o sonho. Depois de minha irmã falar o nome, eu peguei uma caneta e escrevi o nome em um caderno que havia ao lado da cama, no sonho, do lado da cama no sonho. E logo que escrevi, o velho começou a caminhar na minha direção. Naquela hora tomei um susto e acordei, mas não acordei de verdade, pois eu podia sentir meu corpo acordado, porém minha mente ainda estava sonhando. Fiquei com tanto medo que quis levantar, mas meu corpo não se mexia, e eu ainda podia ver o velho vindo em minha direção. Tentei me mexer de toda forma e chamar ajuda, mas a única coisa que eu consegui fazer era mexer o braço. Então comecei a bater na parede para alguém vir me acordar daquele pesadelo onde o velho assustador chegava cada vez mais perto. Eu podia sentir meu corpo na cama e meus olhos forçando para abrir. Senti até a mão bater na parede e ouvia o barulho dos socos, mas não acordava. Então, finalmente, meus olhos se abriram e eu saltei da cama aterrorizada. No dia seguinte, contei tudo a Vivian. Durante a semana, percebemos que o clima estava diferente. Estávamos tensos e desconfiados. Não contamos o sonho aos outros, mas então o Edson chegou na escola contando que seu nariz havia sangrado durante a noite e que ele acordou com o travesseiro cheio de sangue, mas não sabia o porquê. Ele não foi no médico, mas então na noite seguinte aconteceu de novo. E no dia seguinte ele desmaiou na escola. Começamos a ficar muito preocupados. Foi na semana seguinte que o terror de verdade começou. Estávamos na casa de Edu, como fazíamos às vezes, para ouvir música e passar o fim de tarde, e então começamos a falar sobre o que estava acontecendo e fizemos uma brincadeira. Edu disse: "Vamos fazer um teste. Se tiver alguma coisa com a gente, pisque a lâmpada." Ela mandou... Quem disse? Edu disse isso, tal. Ela mandou e ficamos em silêncio. Nós sabíamos que ela não iria piscar. Ela mudou? Não entendi se ela mandou aqui. E ficamos em silêncio. Nós sabíamos que ela não iria piscar, mas na verdade ela piscou como se fosse apagar e então ficou acesa. Demos um pulo, soltamos uns palavrões de susto e começamos a rir como sempre fazíamos quando ficávamos nervosos. Até então, estávamos brincando com aquilo, mas do nada, o Edson desmaiou. De repente, caiu no chão. Tentamos levantá-lo e eu e a Vivian corremos até a cozinha pegar um pouco de água, deixando o Edu com ele no quarto. De repente, ouvimos o Edu chamar: "Gurias, venham aqui!" E quando chegamos no quarto, o Edson estava de pé, parado, com os olhos fechados. Ficamos encarando, esperando ele se mexer. Então ele abriu os olhos, nos olhou sério e saiu caminhando do quarto devagar. Achamos aquilo muito estranho e o seguimos. Na casa do Edu, como era antiga, havia uma sala onde ficava um velho poço de concreto que estava fechado por uma tampa de madeira. Era uma sala escura e fechada, feita apenas para esconder o poço. Que sinistro! E foi para lá que o Edson foi. Subiu na tampa do poço e ficou agachado lá em silêncio. Ficamos muito assustados. Chamamos seu nome, mas ele não atendia, nem olhava para nós. Logo eu e a Vivian quisemos ir embora, mas não deixaríamos o Edu sozinho ali. Então fomos todos para a cozinha, que tinha uma porta com chave, e nos trancamos lá, e esperamos até algum sinal de que ele tivesse voltado ao normal. Ficamos lá alguns minutos parados em silêncio, até que de repente o Edson estava parado na janela da cozinha nos observando. Tomamos um susto e o olhamos de volta. Não mandamos ele parar com a brincadeira porque no fundo todos sabíamos que ele não estava brincando. Havia algo errado ali. Não era ele. Ele estava sério, nos olhando. E 1 minuto depois saiu e não sabíamos mais onde ele estava. Continuamos trancados na cozinha sem saber o que fazer. Até que alguns minutos mais tarde ouvimos a voz dele nos chamando. "Gente, vocês estão aí?" Respondemos e ele perguntou por que estávamos trancados na cozinha. Contamos a ele e ele não lembrava de nada. Na mesma semana, algo mais estranho aconteceu. Eu e a Vivian estávamos na escola, andando pelo corredor, quando de repente uma professora nos parou.
Nós não a conhecíamos direito, mas disse nossos nomes e perguntou se éramos nós mesmo. Respondemos que sim, e ela disse que tinha um recado. Disse que era espírita e que um senhor velho mandou dizer que nós não deveríamos mexer com o que estávamos mexendo. Nós ficamos paralisados depois de ouvir aquilo, e a Vivian contou depois que acreditava ter sido uma mensagem do avô dela já falecido. A professora disse que não sabia o que nós estávamos fazendo, mas que fosse o que fosse, devíamos parar agora. Ficamos chocadas. Afinal, como ela poderia saber se não tínhamos contado para ninguém o que estava acontecendo? Nenhum adulto, muito menos na escola. Voltamos para casa com a certeza de que tínhamos libertado alguma coisa naquele jogo do copo. Decidimos parar com tudo que fosse sobrenatural e tínhamos a esperança de que passaria sozinho, mas não passou. Alguns dias depois, estávamos voltando da escola, era meio-dia enquanto caminhávamos e no meio do caminho o Edson começou a desmaiar. Então levamos ele para uma pracinha ali perto e sentamos ele em um dos bancos. Essa pracinha, na verdade, ficava no Parque Chanticleer, é isso? Um parque gigantesco de mata fechada que separa a cidade de Porto Alegre da cidade de Viamão. Edson começou a cair na inconsciência e de repente ficou daquele jeito de novo, como se não fosse ele. Nos afastamos e o encaramos. Então ele se levantou e saiu correndo mata adentro. Sem pensar duas vezes, o seguimos. Não podíamos deixar ele ir sozinho, pois era muito fácil se perder. Corremos até perder ele de vista e seguimos caminhando pela trilha, gritando seu nome, mas ele não aparecia. Continuamos caminhando até que percebemos que não sabíamos onde estávamos. Estávamos perdidos. Um tempo depois, caminhando, encontramos Edson deitado no chão. Ele levantou normal, novamente perguntando onde estávamos e por que estávamos ali, dizendo que tínhamos que ir embora porque seu pai iria matá-lo se ele demorasse para chegar em casa. Só que não sabíamos voltar. Caminhamos nervosos, com medo de que anoitecesse e ficássemos ali. Podíamos ser assaltados ou coisa pior. Só fomos encontrar a trilha de volta horas depois. Tem uma furadeira. Fomos para casa e Edson e Vivian tomaram uma bronca dos pais. Mas foi depois disso que decidimos fazer alguma coisa. Iríamos consertar isso. Durante a semana fui até a feira do livro da cidade e encontrei um livro que chamava Manual do Exorcista. Você tem aqui, Matheus? Do Papa Leão Magno III. Não. Tá lá no fundo? Não tem. Escrito por um padre e que tinha orações em latim e símbolos para banir demônios. Eu não entendi uma palavra sequer das rezas, mas confiei no livro. Botaria uma foto dele aqui, mas há muitos anos joguei fora por medo das lembranças. Comecei a estudar o livro, enquanto isso Edson continuava tendo crises noturnas de acordar com o nariz sangrando. Já fazia umas 3 semanas que estávamos nesse sufoco, assustados e tensos. Nossos pais já haviam percebido que havia algo estranho e nos proibiram de sair de casa depois da escola. Então um dia nós matamos aula e fomos para a casa do Edson. Tentamos fazer o jogo do copo de novo, mas não conseguimos nada. Um fim de semana chegou e eu e o Edson estávamos na casa do Edu. A Vivian ainda não tinha permissão de sair, pois a mãe dela havia descoberto que matamos aula. Só que, então, na casa do Edu, o Edson começou a ter outra possessão. Dessa vez ele estava inquieto e agressivo. Decidi que correria em casa para pegar o livro e faríamos o exorcismo naquela tarde mesmo, antes que a mãe do Edu chegasse em casa. Como não podia deixar Edu sozinho com ele, liguei para Vivian e ela disse que daria um jeito de sair. Nesse momento, o Edson já estava descontrolado, gritando e não deixando ninguém se aproximar. Então o Edu o trancou dentro de casa e nós saímos. Ficamos na esquina da rua esperando a Vivian. Ela morava a 2 quadras do Edu e eu morava a 5 quadras dali. Assim que ela chegou, corri para casa para pegar o livro.
Quando voltei, eles ainda me esperavam na rua e fomos em direção de volta à casa. No caminho, um menino, vizinho do Edu, se aproximou e perguntou assustado: ele tá possuído? Nós negamos, respondemos: o quê? Claro que não, só está tendo uma crise, já vai passar. E entramos de novo na casa. Agora o Edson estava quieto e não sabíamos onde ele estava. Chamamos e nada. Então logo pensamos que ele estaria no mesmo lugar de antes, o poço. Ele estava lá, agachado sobre o poço novamente. Ficamos em volta. Vivian e Edu começaram a rezar um Pai Nosso e eu comecei a ler as orações do livro no melhor latim que eu podia improvisar. Edson ficou irritado com aquilo, gritou como se algo o incomodasse, com agonia, e saiu correndo para o quarto do Edu, se enfiando embaixo da cama para se esconder. Ficamos muito assustados, mas ele era nosso amigo. E tínhamos que fazer ele voltar ao normal antes que a mãe do Edu chegasse em casa. Como explicaríamos aquilo para ela? Continuamos rezando e resolvemos jogar água para tentar tirá-lo da cama. Ele gritava e gemia como um animal raivoso. Quando finalmente saiu de lá de baixo, e Vivian e Edu o seguraram firme. Ele começou a se debater e eles seguraram mais forte, até de um jeito meio agressivo. Pois, sinceramente, já estávamos com raiva daquela situação e nem pensávamos que podíamos machucar o nosso amigo, apenas aquilo que estava dentro dele. Se fosse preciso, tiraríamos o demônio na porrada mesmo. Continuamos rezando e segurando firme. Um tempo depois, ele começou a se acalmar, mais e mais, até desmaiar de novo. Acordou poucos minutos depois, todo doído e sem lembrar de nada. Fomos para casa, Vivian ficou de castigo por ter saído, mas nós achávamos que o exorcismo tinha funcionado. É claro que não funcionou. Éramos apenas crianças lendo um livro. Não tínhamos nenhuma ideia do que estávamos fazendo. Hoje, eu e Vivian, que ainda somos melhores amigas, vemos o quanto fomos irresponsáveis desde o início. No fim, o Edson, já sem saber o que fazer, decidiu acabar com aquilo por conta própria. Chamou todos nós para matar aula e ir para a casa dele e dar um fim naquilo de uma vez por todas. Ele havia estudado algumas coisas por conta própria, mas não sabíamos o que ele iria fazer. Matamos outra manhã de aula e fomos. Quando chegamos lá, Edson estava nervoso. Uma vizinha que nos viu disse que contaria para o pai dele que estávamos matando aula, e ele simplesmente mandou a mulher calar a boca e entramos na casa. Eu, ele, Vivian e Edu. Já fazia um mês que aquilo acontecia, que não tínhamos paz. Edson estava disposto a tudo para fazer aquilo parar. Então ele nos levou para o quarto dele, ficamos observando enquanto ele pegava velas, sal, um copo com água e uma faca de cozinha. Ele fechou as janelas até ficarmos no escuro e acendeu as velas, uma em cada ponta do quarto. Depois fez uma linha de sal no meio do quarto e disse que ele ficaria de um lado e nós do outro, e que nós não devíamos ultrapassar, não importa o que acontecesse. Nós concordamos, perguntamos o que ele ia fazer, mas ele não respondeu. Apenas nos fez jurar que não faríamos nada, só observaríamos. Então ele se sentou no outro lado da linha e se concentrou. De olhos fechados, disse: eu vou dar o que você quer, se prometer que vai nos deixar em paz. Vai deixar eu e meus amigos em paz. Se você promete, pode pegar o que você quer. Nós protestamos e dissemos: Edson, o que você está fazendo? Para com isso. Mas ele continuou. Logo, Edson deitou no chão e desmaiou por alguns segundos. Ficamos imóveis, assustados. Então ele acordou daquele jeito. Deu um pulo e parou agachado, nos encarando, curvado como um bicho. Ficamos em silêncio, paralisados do outro lado da linha. Edson, ou aquilo que estava dentro dele, caminhou até a faca e, como se não estivéssemos ali, fez um corte na própria mão sem demonstrar dor alguma. Deixou o sangue pingar no copo com água e depois bebeu. Depois se sentou escorado na parede e fechou os olhos. Logo, o verdadeiro Edson estava de volta. Olhou a mão cortada com dor e depois para nós, que estávamos pasmos, e disse: acabou.
Saímos de lá em silêncio. Não queríamos comentar o que tinha acontecido. Na verdade, naquela época eu nem sabia direito o que tinha acontecido. Depois disso, as coisas ficaram sossegadas, até nada mais acontecer. Com o tempo, fomos perdendo contato com o Edson e no fim daquele ano, eu e meus pais nos mudamos para Santa Catarina. Continuei a amizade com Vivian, somos muito próximas e nos vemos até hoje, mas também nunca mais tive contato com o Edu. Somos só eu e ela lembrando dessa história. Crescemos e criamos nossas próprias opiniões sobre religião. Tudo que passamos não nos tornou medrosas, pelo contrário, nos ensinou a levar a sério e até a sermos céticas. Não acreditamos em tudo o que ouvimos e pesquisando em fontes... Tudo o que passamos não nos tornou medrosas, pelo contrário, nos ensinou a levar a sério e até a sermos céticas, não acreditarmos em tudo o que ouvimos e pesquisando em fontes confiáveis. Eu quis cursar psicologia depois da escola e por um tempo cheguei a pensar que tudo que vivemos não passou de uma histeria coletiva criada por mestres... Meu Deus, tô ruim na leitura, hein? Vamos esfregar o olho. Cheguei a pensar que tudo o que vivemos não passou de uma histeria coletiva criada por mentes juvenis muito criativas. Mas, sinceramente, até hoje, respeito a regra de jamais falar, escrever e nem pensar no nome daquele velho do sonho. Muitas vezes quis pesquisar na internet para ver se ao menos o nome existe, mas nunca tive coragem. Não sei se ele poderia voltar, mas também não quero descobrir. Por isso foi um desafio para mim escrever esse relato, porque atualmente ele é a única coisa que me dá medo lembrar. Como se por pensar nisso pudesse acordar alguma coisa que Edson pôs para dormir naquela tarde. Eu tive notícias dele até alguns anos atrás. Ele se casou e ainda mora em Porto Alegre. A Vivian também não gosta de lembrar dessa história. Hoje ela é noiva e o noivo dela pergunta sobre o que aconteceu naquela época e ela sempre muda de assunto. No fim, ele também ficou com medo de saber. E é isso aí. E aí, galera, tá vendo? Não brinque com essas... Nossa, o livro é da Madras, Mateus, aqui, ó. Manual do Exorcista. Orações do Papa Leão III. Papa Leão Magno. Não brinquem com isso. Brincadeira, jogo do copo, do compasso, não é brincadeira, tá? Por mais que esteja... Tá ensinando, tá falando ali num livro, mas não é pra qualquer um. Não é pra brincar. Molecada sempre leva tudo na brincadeira. Não acredito. Se não acredita, então não faz, tá? Por que vai fazer se não acredita? Zoar, né? Então, muito cuidado, porque pode ser que nada aconteça ou pode ser que você arranje muito pra sua cabeça e pra demais pessoas, né? Não é brincadeira, galera. Isso aí é uma forma de comunicação, mas tem que ser feita por quem entende, por quem tem muito equilíbrio espiritual, sabe o que tá fazendo, tem controle e domínio da situação. Não por molecada que acha que sabe alguma coisa, tá? Por mais que você ache que você sabe, você não tem idade o suficiente pra saber de tudo.